Nós já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque E salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo. Você é antenado e antenada aqui no canal do Flamengo. Flamengo que empatou com o Fluminense, um jogo bem xoxo, mas bem xoxo, no último sábado, 0 a 0. Joga nesta quarta-feira contra o Botafogo. Teve alteração de horários por causa do calor, então o Flamengo vai jogar nesta quarta-feira às 9h45. Bora para as notícias do Mengão e já dizendo para você se inscrever e curtir o canal aí, e que isso ajuda muito aqui a gente, beleza? Bora pro vídeo. Como tá o Cariocão? Volta Redonda na liderança, seguido de Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu, os 4 primeiros colocados. Depois, Botafogo, Sampaio Correia, Maricá, Madureira, Fluminense, Boa Vista, Portuguesa e Bangu. Hoje ainda temos Sampaio Correia e Vasco às 8 da noite para fechar esta rodada. Rodada que teve clássico, que tivemos Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Por isso a gente recebe uma dupla. Fernando, só não podemos falar que não temos roupa, porque as meninas do figurino ficariam bravas conosco. Tô até arrepiado para receber aqui. Estes dois aqui juntos Dupla. conosco. Pedro Henrique Torre e seu Cícero Melo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sport Center. Um beijo aos dois. Obrigado, dona Glaucia. Um beijo para você também. Um abraço dos companheiros Donan, Donk e no Fã de Esporte. Hoje estamos vindo de dupla, mas não dupla sertaneja. Pedro e eu, tudo bem, Pedro? Tudo bom, Cícero? Tudo Dupla bem. de dois, como diriam os verdade. outros. Teve o clássico no sábado, 0 a 0 Flamengo e Fluminense. Andando pelas ruas aqui do Rio, né, pra gente fazer os nossos afazeres. Na verdade, o que eu tenho ouvido, Pedro, de torcedores de Flamengo e do Fluminense, foi o pior ou um dos piores Fla-Flus tecnicamente da história. Que jogo ruim, né? E pior ainda, que pro Fluminense, o empate deixou o Fluminense numa situação terrível no Campeonato Carioca. O Fluminense, que hoje é o 9º colocado, com 11 pontos ganhos, 40% apenas de aproveitamento, dificilmente vai ter chance de se classificar, faltando apenas 2 rodadas para as semifinais do Campeonato Carioca. E olha que o Fluminense já jogou os 3 clássicos, uma vitória diante do Vasco em Brasília 2 a 1, uma derrota para o Botafogo Newton Santos por 2 a 1 e esse empate. Exatamente, Cícero. Tudo bem? Tudo abraço bem, para você, um beijo para a Glaucia, abraço Donk, abraço Donan, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Realmente, o empate não foi legal, especialmente para o Fluminense, né? O jogo não foi bom, o jogo definitivamente não foi bom. O calor excessivo contribuiu bastante para isso, acredito. Os jogadores reclamaram demais do gramado também. Tive lá no sábado no Maracanã, parece que foi colocada uma resina nessa preparação, deixou o gramado muito duro, reclamavam demais. Falava com o Léo Pereira depois da partida, ele falou: dói tudo, dói a perna, dói a coluna, dói tudo, dói a sola do pé, mas não tem jeito, é o que temos, vamos tocar com isso. Então acho que esses ingredientes aí atrapalharam o Fla-Flu. Então, e por falar em ingredientes, você vai poder falar de um assunto importante. Quem passou agora há pouco aqui, parou para falar com a gente, foi o Rodrigo Paiva, que é o assessor de imprensa do Flamengo, é o diretor de imprensa do Flamengo. Exatamente. E aí... E o Flamengo que fez uma solicitação à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, já englobando todos os assuntos aí por conta do calor. O Flamengo fez uma solicitação até para modificar o horário do clássico contra o Vasco já no próximo fim de semana, que ia ser no mesmo horário do Fla-Flu. Ia ser 16h30, o Flamengo fez essa solicitação, até divulgou um vídeo com, enfim, algumas declarações do departamento médico, do próprio José Boto, diretor técnico de futebol, falando bastante sobre essas questões aí, de como o calor atrapalha a saúde dos atletas, não só do Flamengo, como do próprio adversário, que foi o caso, né, do Fluminense, alguns jogadores também reclamando, tricolores, de todo esse calor. Então a Ferj, junto com a detentora de direitos de transmissão do Campeonato Carioca, aceitou essa mudança. Então o jogo Vasco e Flamengo no sábado vai ser 21h45 por conta do calor. Então foi uma solicitação que o Flamengo fez em relação a isso. Mas sobre o Fla-Flu, voltando um pouquinho, que é o nosso papo aqui, Cícero, não foi muito legal, foi muito pegado. O Alexandre saiu com uma lesão, por exemplo, com 7 minutos, uma lesão muscular grau 1,
foi substituído pelo Ayrton Lucas, e o Thiago Silva teve uma pancada numa disputa com o Bruno Henrique ali, parece que preocupa um pouquinho, né? É dúvida, inclusive, o próximo jogo, os 2 últimos jogos do Fluminense. Na próxima rodada, domingo no Maracanã, às 4h, pode ser que esse jogo mude também para 21h45, a partir dessa informação que você deu contra o Nova Iguaçu. Ele é dúvida, o Thiago Silva saiu do Fla-Flu reclamando de dores no pé esquerdo e a situação não começou, o ano não começou bem para o Thiago Silva. Ele já passa a ser dúvida, não tem presença confirmada. E o último jogo do Fluminense, que vai encerrar a participação, ou o Fluminense fora das semifinais, ou aí vencendo os 2 jogos, dependendo de outros resultados. O último jogo do Fluminense é contra o Bangu, também no Maracanã, em princípio, marcado para 23 de fevereiro, domingo, às 7h também. É possível que passe para 21h45. Exatamente. Puxando para o Flamengo mais uma vez, o Flamengo ainda tem 3 jogos a cumprir, porque um atrasado é justamente contra o Botafogo, que foi o seu rival da final, da decisão da Supercopa. Não tem final da Supercopa, da decisão da Supercopa lá em Belém. Os 2 times têm esse jogo atrasado, que vão cumprir agora quarta-feira, 21h30, no Maracanã. O Flamengo espera contar, quem sabe, com os retornos de De La Cruz e Arrascaeta, que ficaram fora por conta de controle de carga, que é o que a comissão técnica do Felipe Luiz vem fazendo. Ele até falou no último jogo, depois do Fla-Flu, que ele falou: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, pode custar o meu emprego, que eu não vou matar ninguém. Então ele vai segurar o que for necessário, pode ser que segure mais alguém para esse jogo contra o Botafogo, depois tem o clássico contra o Vasco, que eu disse agora, e aí pula uma semana, tem um jogo contra o Maricá, o Flamengo que tem 14 pontos, segundo lugar. Está bem encaminhada a classificação do Flamengo para a semifinal. Para encerrar o noticiário do Fluminense, o Fluminense já começa também a pensar na Copa do Brasil. O Flamengo não tem jogo por enquanto, por estar na Libertadores da América e ter ganho a Copa do Brasil, só entra na terceira fase. O Fluminense não. Disputa a primeira fase da Copa do Brasil, o primeiro jogo já tem data e horário definido. Dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, 7h30. O jogo é contra o Águia de Marabá do Pará, lá no Pará. Só que o local definido, o mandante, que é o Águia de Marabá, que vai o estádio, e mudou o regulamento da Copa do Brasil para esse ano. Como é jogo único, a primeira e também a segunda fase, sempre o visitante tinha vantagem do empate. Acabou isso aí. Visitante não tem mais vantagem do empate. Se for empate nos 90 minutos, a decisão da vaga para a segunda fase da Copa do Brasil será na disputa por pênalti. Como última informação no Fluminense, técnico Mano Menezes solicitou ao presidente Mário Bittencourt que contrate um camisa 9, ou para jogar no lugar do Cano, ou para jogar ao lado do Cano. Isso porque o Fluminense perdeu, todos sabem, o Cauã Elias, garoto promissor da base, 18 anos, vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, uma transação aí de 112, 113 milhões de reais, a segunda maior da história do Fluminense. Então vai vir um novo atacante para o Fluminense, só não se sabe quando, Pedro. Exatamente, o Fluminense ainda corre atrás. O Felipe Luiz disse depois do Fla-Flu que não solicitou novos reforços para a diretoria, está muito satisfeito com o que tem, mas o Flamengo ainda tenta o Jorginho ali, ainda está com as conversas, quem sabe, para o meio do ano. A gente vai aguardar como é que vai ser, agora mais para o Mundial mesmo, né? Tem aquela janela pré-mundial, a janela de agora se fecha em 28 de fevereiro, mas o Felipe Luiz garante que está muito satisfeito com o que tem em mãos, vai rodando. Quem sabe o Danilo possa fazer até o jogo contra o Botafogo como titular, já que chegou há pouco tempo, enfim, só jogou como titular contra equipes de menor porte. Vamos fazer uma ponte aérea direto aqui do Rio de Janeiro, pertinho aqui da Lagoa, para São Paulo, Pedro? Vamos embora, manda ver. É isso aí, então, essa dupla dinâmica aqui, Pedro Torre e Cícero Melo. Devolvendo aí para os estúdios em São Paulo. Beijo para você, Glaucia, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. Amei a tabelinha dessa dupla. Beijo grande. Cícero, ainda em tempo, hein? Aceita o nosso parabéns retroativo, porque no dia do seu aniversário, semana passada, não tivemos você ao vivo aqui conosco. Então, fica um beijo carinhoso, não só meu, de toda a equipe do Sport Center. Você sabe como você é especial, como a turma aqui gosta de você, Cícero. O maior respeito por ti. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, Glaucia. Um beijo para você, para todos os companheiros que prestaram durante todo aquele dia, 4 de fevereiro, uma grande homenagem para mim. Fiquei feliz de trabalhar no dia do meu aniversário ao lado de vocês todos aí, companheiros de ESPN. Valeu, obrigada, Cícero. Pedro, beijo grande aos dois, trazendo aí as notícias desta dupla. Eu descobri que ele também é de 4 de fevereiro. É verdade. Igual a mim, né? Muito legal, verdade. Parabéns ao Cícero. O povo de fevereiro, sempre. Muito bom, muito bom. Cícero Melo, Pedro Torre trouxeram as notícias aí do Flamengo e do Fluminense, falaram dessa possibilidade
de troca de horário para esse jogo de quarta-feira entre Flamengo e Botafogo, e houve a confirmação dessa troca. Enquanto eles traziam as notícias para a gente, chega a informação que, de fato, esse jogo teve o horário alterado, não mais a parte da tarde, mas 9h30 da noite esse jogo para Flamengo e Botafogo. Inclusive, o Zé Boto falou já sobre isso. Nós já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes, e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora, e acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce da época e sujeitá-los a jogar a temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocadas por esse calor excessivo, que não é nada compatível com fazer-se desporto a essa hora. E é um apelo que eu fazia a quem de direito de, para bem de todos, para bem do espetáculo, para bem daquilo que é a imagem do futebol brasileiro, não se jogar a esta hora. De 4h30 para 9h45. Esse jogo no próximo sábado, então, para ficar certinho, a Federação Carioca de Futebol alterou esse horário. Próximo sábado, das 4h30 para as 9h45, esse Flamengo e Botafogo. Fernando. Acho que para o jogo é melhor. O que a gente viu no último sábado foi terrível no Maracanã. Né? O Fla-Flu muito abaixo tecnicamente, muito pegado, né? De muita marcação. Então, os jogadores saíram reclamando bastante, não só do desgaste, mas do gramado também um pouco mais duro ali do Maracanã. Ou seja, o próprio estádio não estava lotado, muito quente no Rio de Janeiro, né? As pessoas curtindo a praia no Rio de Janeiro. Acho que a mudança é benéfica nesse sentido. Para um jogo no sábado, pensando no público, não sei se é o ideal, mas não dá para abraçar o mundo também. Uhum. Não dá para você conseguir esse mundo ideal, né? De fato, é um desgaste muito grande, é uma grande pré-temporada que a gente está vendo, né? Principalmente para o Flamengo. Né? O Flamengo almeja objetivos maiores do que o Vasco, projetando, né, a temporada do Vasco nesse momento. É uma realidade que o Campeonato Carioca seria importante para você retomar um caminho de título, que é difícil. E é isso, assim, vamos aguardar, né? A gente tem uma semana interessante no futebol carioca com clássicos aí, né? E o Flamengo com essa sequência também. Não passou muito no teste contra o Fluminense, não. O time, né, pecou muito na criatividade. O Fluminense foi bem dentro da sua proposta, marcou com bastante organização, mas também do meio para frente foi uma atuação muito pobre, Glaucio. Mas é isso, pessoal. Mais um vídeo aí, mais um corte do programa Sport Center. Flamengo que joga nesta quarta-feira às 9h45. E quero pedir para deixar o like aí, se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!